semana vamos falar sobre aquarismo. Você sabe exatamente como se cuida de um aquário? Olha só, estou já nesse ambiente aqui na Aquaricamp. A gente vai conversar com o aquarista Sérgio Bordim, que vai explicar tudo pra gente, tirar as dúvidas, falar os mitos e também verdades sobre ter um aquário em casa ou num estabelecimento comercial, né, Sérgio? Exato. Como que é, então, ser aquarista? Como que você começou? E explique, então, para o pessoal o que, de fato, é o aquarismo. Boa tarde a todos, boa você, Cassiane. Olha, a gente tem a loja desde 1991. Eu sempre gostei de animais, tá? Comecei a trabalhar em 86 por um tempo. E em 91 a gente montou a loja e a gente está até hoje no mercado, no aquarismo. O nosso foco principal é o aquarismo marinho, mas também a gente atende o pessoal iniciante, que começa com o beta, aí vai para um aquário de água doce, aí gosta do hobby, aí começa no marinho, de pequeno porte, e mediante as condições financeiras da pessoa, ele pode montar um aquário de grande porte também, de água salgada. A gente tem alguns aquários que já montamos fora do estado, aquários de 4.000 litros, tá? Atendemos o Brasil inteiro, temos serviço de manutenção para cliente. O que a pessoa precisar relacionado ao aquarismo, a gente está aqui para atender. Perfeito. E, Sérgio, o que mais o pessoal busca, né? Porque tem aquelas pessoas que gostam, assim, de ter em casa um aquário pequeno, mais para decoração, mas, além disso, precisa também ter um cuidado especial, né? Assim, um aquário, ele envolve muita coisa. A gente tem um bom tempo no mercado. Então, a gente já ouviu de mãe, de cliente, de crianças, que ela nunca viu um interesse tão grande por uma coisa. Por exemplo, começou no hobby e já leu um livro, tá? A loja tem tanto tempo que a gente é da época do livro ainda, entendeu? Hoje não tem mais livro, hoje é tudo internet. Sim. E é assim, eu sempre costumo dizer que o aquarismo, ele te ensina várias coisas. Você aprende química, física, biologia, elétrica, hidráulica, tá? E isso é um hobby. A minha concepção de vida, eu acho que todo mundo tem que ter um hobby, tá? E o aquarismo é um hobby muito legal, muito interessante. E hoje a gente tem maneiras de cuidar de um aquário, de ter um aquário sem gastar muito, entendeu? Se a pessoa tem um certo conhecimento no aquarismo, ou que procura uma loja, no caso a Aquaricamp, para ser o seu instrutor no hobby, tá? A pessoa só vai ter sucesso. Tá? Por exemplo, hoje a gente trabalha com muitas mudas de corais. Tá? São organismos que um dia foi importado para o Brasil, tá? Foi vendido e mediante ao seu equipamento você consegue fazer um frag, né, que é uma muda, tá? E se tornar uma colônia muito rápido. Eu tenho para te mostrar também. E muita gente não conhece, né, essas espécies. Exatamente. Muita gente não conhece não só essas espécies, como muitos animais, né? Tá? Como eu disse, o nosso foco não é só o aquarismo marinho. O nosso forte é o aquarismo marinho, mas a gente tem também o de água doce. Então, o aquarismo marinho aqui na Aquaricamp, ele é bem, como é que eu vou te falar? É bem grande, entendeu? É muita novidade, como eu te falei, de muda, projeto diferente. Hoje, sei lá, 90% da população mora assim, em apartamento. E são apartamentos pequenos, entendeu? Então a gente consegue montar um ecossistema de pequeno porte, onde o cara tem um aquário, um projetinho ali maravilhoso. É bem legal. Sérgio, e aqui vocês ensinam desde o básico, para iniciante mesmo, para quem quer começar. Tudo. Assim, Qual que é a dica, então, para quem quer começar? A dica é aquário não é um quadro. Aquário é um hobby, tá? É um animal, como você tem um cachorro, um gato, você precisa cuidar. Tá? Então, é assim, tem muitas regras que a gente pede para o cliente seguir, entendeu? E tem gente que segue e tem gente que não segue. A gente tem um tempo de loja que na primeira conversa a gente consegue ver o perfil do cara. Se ele é um aquarista, se ele vai ser um aquarista ou se ele vai ser um dono de aquário. Quando o cara é um dono de aquário, é quando a Aquaricamp entra. Eu tenho pelo menos 50 clientes de manutenção. Ele não tem
o tempo para fazer a manutenção. É quando a gente entra e dá o suporte para o cliente. No caso, assim, o que entra nessa parte de manutenção? Porque tem todo um procedimento, todo um protocolo, como você mencionou. A questão da água, a temperatura. Explica para a gente como que funciona. Vamos começar por um aquário mais simples, um aquário de água doce, que é o perfil de todo iniciante. Primeiro, o cara precisa entender que ele está levando uma vida para casa dele e essa vida precisa se alimentar, essa vida precisa de local para ser colocado na casa dele. Não adianta o cara vir na loja e querer montar um aquário e quer pôr na área externa. Não, na área externa tem incidência de luz, tem a oscilação de temperatura, entendeu? Então tem todo um propósito na montagem do aquário. Tá? Então o cara precisa entender que ele precisa saber as necessidades dos animais. Um aquário de água doce, quando é uma pessoa iniciante, quando ele vem na loja, a gente vende o projeto para ele, monta-se o projeto, ele espera aí pelo menos uma semana, 10 dias, traz um pouquinho da água para a gente, ou ele pode comprar uma bateria de teste e ele mesmo faz. Certo. Aí ele vai saber que pH que está a água, ele vai escolher o peixe no pH desejado. Existe um aparelho que se chama termostato, que ele mantém a temperatura do aquário, que é entre 25 e 26 graus. Ele tem que ter esse acessório, é obrigatório. Então vai ter uma água com um pH legal e uma temperatura estável. Aí ele vem na loja, a gente tem os peixes para ele escolher, ou de água ácida ou de água alcalina. Isso é o básico do básico. Só que aí esse nosso mundo, o céu é o limite, entendeu? O cara pode querer só um tipo de peixe, o cara pode querer um aquário com planta natural. Tá? Um aquário com planta natural a gente denomina 2 tipos, que é um aquapaisagismo, que nada mais é que um jardim submerso. Tudo que você faz é em pró às plantas. O peixe é um detalhe. E a gente tem outro tipo de montagem que é o low-tech. Você coloca umas plantas lá, você não precisa de uma quantidade grande de equipamento, tá? Você pode pôr algumas plantas mais resistentes. Tá? E só lembrando também que, infelizmente, alguns animais, algumas plantas, você pode chegar a perder, tá? Isso, por mais bem cuidado que o aquário esteja, às vezes algum animal ele tem alguma doença, alguma coisa interna que não dá pra gente saber. Certo. Aqui na loja, se eu falar para você que não acontece, é mentira. Tá? Acho que todo lugar, toda loja acontece, tá? Mas existe sim como a gente cuidar para com que isso não aconteça. Isso a gente está dizendo de um aquário de água doce. Certo. Agora, um aquário de água salgada, quando você monta, aí você vai me falar que tipo de montagem que você quer. Você quer um aquário só para peixe, um aquário para peixes e corais. Tá? Existem alguns tipos de corais. Tá? Por exemplo, tem um tipo de coral que se chama SPS. A tradução é Small Polyps Stones. Tá? É como se fosse um osso colorido que cresce no aquário. Então esse é o tipo de coral mais sensível e mais pertinente a cuidados, entendeu? Então você tem que ter uma boa iluminação, uma boa qualidade de água, uma temperatura sempre baixa, tá? Porque os recifes de corais você não pode passar de 28 graus. Então a gente trabalha ali entre 25 e 27 graus. Teve uma onda de calor aí meses atrás, acho que 1 mês, 2 meses atrás. Interfere? Muito, demais. Se o cliente não tem o equipamento que se chama chiller, que é um resfriador, ele pode perder tudo. Entendeu? Então, é assim, quando o cliente opta, por exemplo, por um aquário que é o que mais vende, que é um aquário de corais moles e peixes, tá? Que é uma modalidade mais não tão cara e mais simples, tá? Como os outros tipos também, ele precisa esperar pelo menos uns 30 dias para o aquário formar biologia. Tipo, montou hoje, deixa o aquário batendo, funcionando, daqui 30 dias ele vem na loja, traz a água, igual o de água doce. Ou a gente vende para ele os testes, tá? Aí ele vai fazer lá pH, reserva alcalina, cálcio, carbonato, nitrito, que é a biologia do aquário. Aí, mediante o resultado, ele pode ou não colocar peixe. Tá? E se tiver algum parâmetro fora, a gente tem o produto para vender e ele equalizar a água dele e colocar. Entendi. E outra coisa que eu sempre falo também é a paciência. O aquarismo é paciência, tá? Sérgio, então assim, para quem está em casa, né, que está vendo toda essa
graciosidade, né, de aquários, de luzes, essa diversidade de peixes. Para quem quer iniciar, então, você aconselha iniciar como e com qual peixe primeiramente? Eu aconselho a iniciar com um aquário de pelo menos uns 50 litros. A gente está falando de um aquário, um aquário comunitário, tá? De água doce, de 50 litros, tá? Com o equipamento necessário. Não precisa ter um móvel, entendeu? Não precisa ter uma luminária, Wi-Fi, nada disso. Dá para ser uma coisa simples e funcional, tá? Só ficar atento ao peixe que ele tem e ao equipamento que ele tem. Agora, falando de um aquário de água salgada, um aquarinho aí para uma pessoa que não conhece, também de uns 80, 100 litros seria legal. É assim, quanto menor o tamanho do aquário, mais você vai se dedicar ao aquarismo, entendeu? Se você é uma pessoa que tem tempo, que gosta, você pode começar com um aquarinho super pequeno. Eu vejo aí estudos de quem tem cachorro é mais feliz. O peixe é a mesma coisa, entendeu? O peixe ele consegue interagir com você. Por exemplo, na minha casa eu tenho lago, eu tenho pássaro, eu tenho cachorro, tenho tartaruga e tenho aquário também. Eu chego em casa tipo 6 e pouco. Eu passo na frente do aquário, os peixes já estão lá. Porque eles sabem que é a hora da comida, eles já estão interagindo comigo. Eles já entendeu? sabem, já conhecem. Então é assim, é difícil eu te falar, porque é o que eu te falei, eu vivo disso, né? Eu sou comerciante. Mas é um hobby e são animais que a gente precisa cuidar uma vez que você colocou dentro da sua casa. E eu tenho certeza que eles são gratos, tá, a você. Perfeito, Sérgio. Muito obrigada por isso. Esclarecer pra gente, pro pessoal Imagina. de casa também, como que funciona aí o aquarismo, como que funciona ter um aquário em casa ou no estabelecimento comercial. E é isso que o Sérgio falou. Dá sim para cuidar de peixes, né? Não apenas para deixar lá como decoração, mas Sim. precisa sim ter todo esse cuidado com a água, com as espécies, com a limpeza, e tudo isso o Sérgio pode explicar aqui na Aquaricamp. Exato. Certo, Sérgio? Obrigado. Bom, o Bicho dessa semana fica por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima semana. Te espero. Até o próximo episódio. Tchau!